Beleza, galera? Boa noite para vocês aí. Estou postando mais uma aula de resistência dos materiais. Agora um item muito utilizado, muito importante para o nosso estudo, chama-se coeficiente de Poisson. Então, o que é esse coeficiente de Poisson? Esse nome de Poisson, esse termo a gente utiliza também na estatística e muito na resistência dos materiais. Então, acontece o seguinte: quando um corpo ele é submetido a uma força de tração axial, né, ou longitudinal, e o corpo é deformável, inclusive, o que acontece com esse corpo? Ele não apenas se alonga, mas ele também se contrai lateralmente. É muito fácil enxergar o que eu estou falando, por exemplo, quando você pega uma tira de borracha e você pega ela e puxa nos dois sentidos dela. O que acontece com a parte lateral dessa tira? Você vê que ela diminui. Então, da mesma forma acontece que se você pegar um corpo de prova, por exemplo, e você contrair esse corpo, em vez de puxar, você aperta nas duas direções, nos dois sentidos ali, o que acontece com a dimensão lateral dele? Expande. Então, esses dois casos, eu ilustro na figura 3.1 que está no livro, para uma barra com comprimento de raio original R e comprimento L, respectivamente. Então, nota o seguinte: eu tenho aqui uma barra cilíndrica, né? Eu tenho comprimento L e tenho um raio R. E aí é aplicada uma força axial, ou seja, uma força de tensão axial. O que acontece com o comprimento? Há uma variação do comprimento, sigma sobre 2, porque metade aumenta de um lado, metade aumenta do outro. Então o comprimento aumenta. Só que, em compensação, o que acontece com o raio? Ele diminui sigma linha. Então há uma diminuição do raio sigma linha. Então, quando você aumenta, você puxa de uma forma axial, tensiona axialmente nos dois sentidos o corpo, há uma diminuição da sua espessura, do seu raio. Ao passo que, se você aplica uma força axial de compressão, há uma diminuição do seu comprimento sigma sobre 2, em cada metade para cada lado, né? Só que há um aumento do raio sigma, linha. Entende? Isso é o princípio da coeficiente de Poisson. Então, quando uma carga P é aplicada à barra, provoca uma mudança sigma no comprimento e sigma linha no raio da barra. E essas deformações na direção longitudinal ou axial e na direção lateral ou radial é respectivamente essa aqui. Então, a deformação longitudinal é a variação do comprimento sobre o comprimento. Isso aqui já viu essa relação, utilizamos muito, inclusive, nos últimos exercícios. E a deformação lateral é a variação da deformação lateral sobre o raio, né, que é só uma analogia do comprimento. Só que, como eu falei, essa equaçãozinha aqui não é nova para a gente. Já mostrei em outro exercício, botei vocês para fazer exercício disso, utilizamos muito nos exercícios anteriores. Quem não lembra, dá uma voltada lá para dar uma olhadinha nisso. E aí, no século XIX, o cientista S.D. Poisson, ele percebeu, dentro de uma faixa elástica, evidentemente, a razão entre as deformações é uma constante. Então ele percebeu que a variação na lateral sigma e a radial sigma linha havia uma proporcionalidade. E como eu consigo transformar uma coisa que é proporcional em igualdade? Adicionando um coeficiente, uma constante, um valor numérico constante, que no caso ele botou o nome dele, coeficiente de Poisson, que é o Ni. Apesar de estar NU aí, se fala NI, Ni, que é único para um determinado material. Cada material tem o seu, sendo que é necessário que ele seja homogêneo, ou seja, mesmo material em toda parte, isotrópico. Suas propriedades são iguais em todos os pontos. E em termos matemáticos, como que funciona isso? Então ele quis dizer que existe que o coeficiente de Poisson Ni é menos a deformação lateral sobre a deformação longitudinal. E aí o que acontece? Essa expressão de ser recíproco tem um sinal de negativo. Por que esse sinal de negativo? Porque
Quando acontece o alongamento longitudinal, há uma deformação positiva, provoca uma contração lateral, uma deformação negativa, e vice-versa. Então, sempre que vai ter, quando houver uma deformação de um lado, vai ter uma positiva de um lado, vai ter uma retração negativa do outro. Então, observe que essa deformação lateral é a mesma em todas as direções laterais e radiais. Então, é a mesma deformação. A gente vai ver isso mais com um exemplo melhor futuramente. Além do mais, ela é causada somente pela força axial ou longitudinal, ou seja, não tem nenhuma outra força lateralmente que faz com que o corpo se deforme. Então, só uma força axial que é aplicada gera uma deformação lateral. Isso que quer dizer que tem uma proporcionalidade entre uma deformação e outra, que é isso justamente o coeficiente de Poisson. Então, o coeficiente de Poisson é um valor adimensional, e para a maioria dos sólidos não porosos, seu valor encontra-se entre 1/4 e 1/3. O material ideal, que não apresente nenhum movimento lateral quando ele é alongado, vai ter seu coeficiente de Poisson igual a 0. Aqui um exemplo para a gente fixar essa parte da matéria. Exemplo 3.4 do livro. Uma barra de aço A36. Essa barra tem o módulo de elasticidade de 200 gigapascal, tem as dimensões mostradas na figura 3.22, que é essa que está aí, vocês estão vendo ela. Se uma força axial P de 80 kN for aplicada à barra, determina a mudança em seu comprimento e a mudança nas dimensões da área de sua seção transversal após a aplicação da carga. O material comporta-se elasticamente. Então, reparem, estou tendo aqui, eu tenho uma barra com comprimento de 1,5 m, uma largura em Z de 100 mm, uma altura de 50 mm na direção Y. E eu estou aplicando uma força de tensão axial de 80 kN. Tá bom? Então, primeira coisa é calcular qual é essa tensão. Tensão é força sobre área, né? A força é de 80 kN dividido pela área. A área da seção transversal, ou seja, voltando lá no exercício, 100 mm é 0,1 metros, 50 mm 0,05 metros. Então, eu vou pegar a área que está sendo aplicada a força. Então, vai ficar 0,1 vezes 0,05. Calculando isso, vai ter uma tensão de 16 megapascal, ou 16 vezes 10 a sexta pascal. A deformação em Z é o que? Isso aqui é o que? É a lei de Hooke, que a gente viu, lei de Hooke. Tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, só que aqui já está isolado a minha deformação, porque o que eu interessa aqui, o que eu quero achar aqui é a minha deformação. Então, a deformação em Z é igual a tensão aplicada em Z sobre o módulo de elasticidade do aço. A tensão é 16 vezes 10 a sexta pascal e o módulo de elasticidade 200 gigapascal. Isso, então, eu vou ter uma deformação de 80 vezes 10 a menos 6 milímetros por milímetros. Até aqui não tem nem nada de novidade. Não entramos com módulo de coeficiente de Poisson, nada. Calculamos tensão e deformação que a gente fez até a última aula. E, utilizando o cálculo simples aqui. Beleza. Ainda para calcular o alongamento em Z. Aí eu sei que o alongamento, a variação, o quanto alongou, é a deformação vezes o comprimento inicial. A deformação a gente calculou que é 80 vezes 10 a menos 6 e o comprimento inicial de 1,5 m. Então eu vou ter um alongamento, uma variação do comprimento de 120 micrômetros. Ou 120 vezes 10 a menos 6 metros. É importante, quem não está familiarizado ainda com essas unidades, mega, giga, tera, ou para baixo, o mili, micron, dá uma olhadinha nisso, porque isso é muito utilizado na engenharia como um todo, tá? Até aqui, galera, ainda não utilizei nada de conhecimento novo. Até então a gente aprendeu a calcular tudo isso, né? O alongamento, a variação do comprimento, né? A tensão, o módulo a deformação, tudo isso já foi ensinado. Agora que entra o coeficiente de Poisson. A gente sabe que o coeficiente de Poisson do aço é 0,32, não precisa decorar isso aqui, evidentemente sempre vai ser dado.
E aí com isso aqui, tendo as deformações, eu consigo calcular as deformações no sentido x e y. Porque até então, a gente só aprendeu a calcular a deformação no sentido. E agora a gente calculou no sentido que tem a força. Mas e agora nos demais sentidos onde não está sendo aplicada a força? Como que eu calculo? Então eu calculo pelo coeficiente de Poisson. Eu sei que a deformação em x, que é igual a deformação em y, vai ser igual a menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação em z. Então repare que as deformações nos outros sentidos vão ser igual a deformação no sentido que está acontecendo a força vezes o coeficiente de Poisson, isso vezes o sinal de menos, porque vai demonstrar que nos outros sentidos vai ter uma diferença, né? Se está alongando no outro, está retraindo dos demais. Então beleza, o coeficiente de Poisson é menos 0,32, a deformação a gente calculou anteriormente em z, que é de 80 vezes 10 a menos 6, então eu sei que a deformação nos demais sentidos, em x e y, vai ser de menos 25 micrômetros por metro. Beleza? Calculando isso, já consigo calcular as demais mudanças de dimensão. Eu sei que a variação de comprimento é igual em x, é igual a deformação de x vezes o comprimento de x. A deformação eu acabei de calcular, então vai ser menos o valor negativo, né? 25,6 vezes 10 a menos 6 vezes o comprimento de x, 0,1 metro, lembra que é 100 milímetros? Então x vai contrair 2,56 micrômetros. E y, da mesma forma, vai ser o mesmo coeficiente, lembra? Que em x e y vai ser igual, vezes o comprimento em y, que era de 50 milímetros, ou 0,05 metros. Então em y vai deformar menos 1,28 micrômetros. Beleza? Então esse que é o princípio do coeficiente de Poisson. Até amanhã, vou estar postando aí alguns exercícios para vocês fixarem. E bons estudos!